Irmãos, bom, em primeiro lugar, é uma alegria ver a face dos irmãos. É muito melhor compartilhar assim do que como eu vinha fazendo, gravando a mensagem e mandando para vocês. Eu prefiro fazer ao vivo, mesmo que aqui a gente erre na presença de vocês, né? Porque quando você está gravando, se você errou, você começa de novo, começa de novo, ninguém está vendo, né? Mas aqui fica mais original, fica mais vivo, né? Nós podemos ter uma interação melhor, ter uma participação dos irmãos também, depois da palavra. Isso é muito importante, tá bom? Bom, irmãos, nós chegamos aqui na mensagem 11 do Alimento Diário, semana 3, cujo título é Eis aqui estou para fazer a tua vontade. Essa mensagem ela tem como base Hebreus, capítulo 10, versículo 7 e versículo 9. Eu vou ler para vocês. Hebreus, capítulo 10, eu vou ler a partir do versículo 5. Diz o seguinte: Por isso, ao entrar no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste. E não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. E depois no versículo 9 repete. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Esses versículos, irmãos, se referem à entrada do Senhor Jesus no mundo, da sua encarnação, né? Por isso que no versículo 5 diz... Por isso, ao entrar no mundo, o que significa isso? Quando o Senhor se encarnou, quando o Senhor veio aqui para a terra como homem, né? Ao entrar no mundo, ele disse, sacrifício e oferta não quisestes, antes corpo me formaste. Por quê? Porque em todo o Velho Testamento, Deus precisou de sacrifícios e ofertas de animais para poder receber o homem para si. Mas Deus estava cansado daquilo, porque aquilo não resolvia o problema do homem. Aquilo, na verdade, apenas cobria o pecado. É como você empurrar a sujeira debaixo do tapete, mas não removia o pecado. Então, aqui ele fala, né? Sacrifício e oferta não quiseste. Chega. Antes corpo me formaste. Versículo 6. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado, que são as ofertas do Velho Testamento. Versículo 7. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Ou seja, em todo o Velho Testamento, vários livros do Velho Testamento foram escritos a respeito do Senhor. Houveram profecias a respeito da vinda do Senhor, né? Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Versículo 8. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes. Coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. O Senhor Jesus, ele foi o primeiro ministro da nova aliança. Nós estamos falando dos ministros da nova aliança, que é o título desta série do Alimento Diário. E o primeiro ministro foi o Senhor. Então, o Senhor, na verdade, ele estabeleceu uma base para nós, ele deixou um modelo para nós. E qual foi o modelo que ele deixou? Fazer a vontade de Deus. Quando ele disse, né? Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Isso significa que o Senhor veio aqui para a terra, não foi para fazer a sua própria vontade, mas foi para fazer a vontade de Deus. Então isso é o que um ministro da nova aliança deve fazer, ou seja, ele está aqui para fazer a vontade de Deus, não para fazer a sua própria vontade, e foi isso que o Senhor fez por cada um de nós, né? Um outro item, irmãos, muito importante, é que não existe vários ministérios. Eu vou explicar isso, né? O ministério da nova aliança, ele é único. Há um só ministério e uma só linha ministerial. Essa linha ministerial e esse único ministério começou com o Senhor Jesus. E depois do Senhor passou para os 12 apóstolos. Esse também não é um ministério de um homem só, tá? Começou com o Senhor, começou com um homem só, mas ele chamou os 12.
depois desses 12 veio Paulo, depois de Paulo vieram tantos outros, até que esse mesmo ministério começou conosco e hoje então é a nossa vez, né? Então, por um lado, há um só ministério, mas, por outro lado, todos nós que somos ministros da nova aliança, aqui em 2 Timóteo, versículo 4, para explicar é melhor a gente ler esse versículo. 2 Timóteo 4, 5, Paulo falou assim para Timóteo. 2 Timóteo 4, 5. Tu, porém, sóbrio em todas as coisas, suporta aflições, faz o trabalho de evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Bom, você pode perguntar, se só existe um ministério, por que Paulo falou para Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério? Isso significa o seguinte, irmãos, que, por um lado, existe um único ministério no Novo Testamento que tem como objetivo a edificação do corpo de Cristo. Por outro lado, os membros do corpo de Cristo, eles têm diferentes funções. Então, nós podemos dizer que nós também temos um ministério. Só que esse nosso ministério é para o cumprimento desse o ministério. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma espinha de peixe. Como é que é uma espinha de peixe? Tem aquela, vamos dizer assim, não tem? Aquela espinha central do peixe, depois tem todos aqueles pequenos espinhos assim. E todos esses pequenos espinhos, eles vão de encontro com aquela mesma espinha central. É como se fossem vários rios fluindo para aquele rio principal. Então, esse ministério do Novo Testamento é como se fosse essa linha central dessa espinha de peixe. E tudo que nós fazemos é como se fosse esses espinhos, mas eles estão todos voltados, todos canalizados para poder cumprir o ministério do Novo Testamento. Entendeu? Por isso que, então, Paulo fala para Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério. E não só isso, né? Se a gente for lá em Romanos, capítulo 12, aqui em Romanos capítulo 12, no versículo 6, diz assim, ó, tendo, porém, diferentes dons. Bom, primeiro, versículo 5, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Isso significa que no corpo de Cristo, nós temos diferentes dons. Assim como no nosso corpo, nem todos os membros têm a mesma função, mas cada membro tem função diferente da outra. O olho tem função de ver, o nariz, função de cheirar, a boca de falar, de sentir o paladar, e assim por diante. Então, no corpo de Cristo é a mesma coisa, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aí ele fala, se profecia, segundo a proporção da fé, se ministério, depois o que ensina, o que exorta, o que contribui, o que preside, o que exerce misericórdia, mostrando que no corpo de Cristo existe muitos dons. E todos esses dons, uma vez exercitados, eles se tornam ministério. Entendeu? É uma progressão. O dom, quando ele é constantemente exercitado, ele vai se tornando um ministério. Só que ele deve ser canalizado para esse ministério central de edificação do corpo de Cristo. Por que é importante a gente falar isso e entender isso? Porque existem muitos líderes cristãos que têm um ministério próprio, um ministério pessoal. E muitas vezes esses ministérios pessoais não são usados para edificar o corpo de Cristo, mas eles são usados para promoção pessoal, para promover o seu próprio ministério. E não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que todos os demais ministérios ou todas as demais funções, elas devem ter como objetivo principal e como objetivo único a edificação do corpo de Cristo. Vamos ler em Efésios capítulo 4.
Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, diz assim: ele mesmo concedeu, ele mesmo, Deus, né, concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui fala que existem pessoas que Deus deu para a igreja, que são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres, que têm como objetivo edificar os santos, aperfeiçoar os santos, para que os santos desempenhem o seu ministério, e o seu ministério é a edificação do corpo de Cristo. Então, todo talento, vamos dizer assim, que nós temos, ou todo dom que Deus deu para nós, deve ser colocado na igreja, em função da edificação do corpo de Cristo, e não em benefício particular. O dom que Deus deu para você, que Deus deu para mim, nós devemos usá-lo para edificar o corpo, e não simplesmente para edificar a nossa própria pessoa, né? Esse ponto é muito importante a gente ficar claro a respeito disso, né? Por isso que Paulo falou para Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, no versículos 3 e 4, ele falou assim, olha, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O que significa isso? Significa que Timóteo, ele foi deixado por Paulo em Éfeso com uma finalidade específica. Você percebe isso? Ele fala assim, ó, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso. Paulo deu para Timóteo uma tarefa, uma incumbência, um ministério especial. Ele devia ficar em Éfeso e devia cuidar dos irmãos, admoestar os irmãos que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas, etc, etc. Então percebe que esse era o encargo, a missão, a tarefa de Timóteo. Esse era o ministério dele, específico naquela igreja. Mas esse ministério dele, ele culminava para o grande ministério, que é o ministério da edificação do corpo de Cristo. Então isso reforça o fato de que todos os dons que Deus deu para nós devem ser usados para a edificação do corpo de Cristo. Para esse ministério macro, vamos dizer assim, né? Existe uma visão macro do ministério, que é edificar o corpo de Cristo. E nós também temos uma visão micro, que é a nossa função no corpo de Cristo. Todos nós, como membros, temos dons, temos função, e esses dons devem ser usados para poder edificar o corpo de Cristo. E aí Paulo falou, né, nós lemos aquele versículo, Paulo falou para ele assim, ó, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, irmão, meu irmão, minha irmã, você precisa saber qual é o teu ministério na igreja, qual é a tua função, qual é a tua tarefa. Uma vez identificada, cumpre cabalmente o teu ministério. Sabe por quê? Porque se a gente não cumprir, vai acabar colocando o outro no nosso lugar. Por exemplo, você sabe que lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor falou para os discípulos, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa era a incumbência que o Senhor tinha dado para os 12 apóstolos. Eles deviam pregar o evangelho em Jerusalém, Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Mas o que aconteceu com eles? Eles pregaram o evangelho só em Jerusalém. Eles ficaram só lá em Jerusalém. O que Deus teve que fazer para poder levar o evangelho até os confins da terra? Ele precisou levantar Paulo. Então, como os 12 não cumpriram cabalmente o ministério que o Senhor deu para eles, de pregar o evangelho até os confins da terra, Deus precisou levantar uma outra pessoa para poder, então, cumprir aquilo que Deus queria que fosse feito. Então, isso é uma advertência, né, irmãos, para nós, para que nós devemos cumprir
a nossa tarefa, a nossa missão, o encargo que o Senhor deu para nós na igreja, né? Por exemplo, nós temos muitos ministérios na vida da igreja, não temos? Não tem o Ministério das Mulheres? Não tem, não tem? Tem o Ministério dos jovens, dos adolescentes, né? Nós temos o Ministério da Palavra, temos o Ministério do Cuidado de Criança, não é? Temos o Ministério de Distribuição de Serviços, de fazer escalas e assim por diante. Eu gosto sempre de citar o exemplo da Fernanda, né? Que ela está sempre cuidando das escalas, fazendo as escalas, distribuindo as tarefas para os irmãos. Então, cada um de nós temos uma tarefa na igreja. E o que nós devemos fazer? Devemos desempenhar bem isso. Devemos cuidar bem disso. E todas essas tarefas, ou todos esses ministérios, seja o ministério de jovens, ministério de mulheres, ministério de crianças, os serviços de recepção, serviço de música, ministério de música, tudo isso não tem como objetivo promover o ministro, promover a pessoa encarregada do serviço, mas tem como objetivo promover o corpo de Cristo, edificar o todo, edificar o corpo de Cristo, entendeu? Então, isso é muito importante a gente saber, né? Bom, uma outra coisa importante que eu gostaria de ler está em Romanos capítulo 12, versículo 3. Aqui tem uma exortação muito importante. Fala assim, ó, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém, mas com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nós precisamos tomar cuidado para que no desempenho do nosso ministério, a gente não venha pensar de nós mesmos além do que convém. Ou seja, achar que nós somos o bom, que nós sabemos fazer todas as coisas e assim por diante. Tá? Então, esse versículo nos exorta a não pensarmos de nós além do que convém. Mas também tem um outro perigo. Pensar de nós aquém do que convém. Às vezes, até o risco maior é a gente enterrar o talento do que querer aparecer demais. Entendeu? Tem muitos irmãos que acham que o seu talento, a sua tarefa, não é importante. Então, você está pensando de você mesmo aquém do que convém. Então, isso também está errado, né? Tem um versículo aqui em 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 15 e 16. Fala assim, olha, aqui fala de 2 membros que pensava de si mesmo aquém do que convém. Diz assim, se disser o pé, o microfone do Osélio e da Dir está aberto. Isso, agora fechou, tá bom, tá bom. Agora tá bom. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Entendeu? Aqui fala do pé, que achava que não tinha muita importância, ou do ouvido, que não achava que não tinha muita importância, mas aqui fala que, embora o pé, o fato do pé não ser mão, não significa que ele não era importante no corpo. E o fato do ouvido não ser olho, não significa que ele também não fosse importante. Cada um tem sua função importante no corpo, tá? Então, nem pensemos de nós além do que convém e nem aquém do que convém, tá bom? Amém? Bom, e nesse exercício do nosso ministério, uma outra coisa importante, irmãos, é que nós precisamos entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado, tá? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente pode achar assim, ó, bom, já que eu sou um ministro e já que essa tarefa aqui é minha, por exemplo, serviço de música, já que eu sou responsável pelo serviço de música, eu vou fazer do meu jeito. Não é assim, entendeu, irmãos?
não é nem do meu jeito, nem do seu jeito, é do jeito que o Senhor nos manda fazer. Entendeu? Não é suficiente a gente simplesmente servir o Senhor. Nós precisamos servir o Senhor, mas nós precisamos fazer as coisas do jeito do Senhor, porque senão nós não vamos obter a aprovação dele, embora estejamos servindo. Por exemplo, leia Mateus 7. Mateus 7, versículo 22. Aqui, o Senhor falou assim, ó, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui nós vimos exemplo de pessoas que serviram o Senhor, mas não agradaram o Senhor. Por quê? Porque não serviram segundo a maneira de Deus. Então, na igreja, não é só servir, é servir de acordo com a vontade de Deus. Entendeu? Eu vou citar 2 exemplos. Lembra quando o Senhor mandou o rei Saul destruir os amalequitas? Aquela guerra, né, do povo de Israel contra os amalequitas? O Senhor falou para ele destruir tudo. O que ele fez? Ele preservou o melhor do rebanho e outras coisas mais, com o pretexto, a justificativa de oferecer aquilo de oferta para o Senhor. O que o Senhor falou para ele? Eu tenho mais prazer em obediência do que em sacrifícios e nas ofertas. Entendeu? Então não é porque nós estamos servindo que nós estamos necessariamente a agradar a Deus. O nosso serviço tem que ser a maneira de Deus. Entendeu? Outro exemplo bom está em Atos 16. Às vezes a gente tem um conceito assim, né? Entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado é só você escolher a igreja e não escolher o mundo. Porque a porta do mundo é larga e o caminho do mundo é largo. Mas a porta da igreja é estreita e o caminho é apertado. Por um lado, está certo. Mas por outro lado, ao servir o Senhor, também a porta é estreita e o caminho também é apertado. Entendeu? Por exemplo, aqui no capítulo 16 de Atos, no versículo 6, fala aquela história de Paulo e Silas, que queriam pregar o evangelho num lugar, mas o Espírito impediu. Queria pregar o evangelho em outro lugar, mas o Espírito proibiu. Olha só. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Depois, versículo 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Você percebe que não é porque eles estavam querendo pregar o evangelho que então jamais Deus iria impedi-los de fazer aquilo. Deus queria que eles pregassem o evangelho, mas não naquele lugar. Então isso aí também restringe o nosso serviço na igreja. Vamos supor, né, que nós temos conferência, vou dar um exemplo aqui para a gente entender. Nós temos conferências de vez em quando, né, lá na Estância Árvore da Vida. Então, todo fevereiro, todo setembro, nós temos conferências. Às vezes você fala assim, eu não vou para a conferência não, eu vou ficar aqui porque eu prefiro me reunir aqui com os irmãos, e de qualquer forma eu estou reunindo e assim por diante. Entendeu? Você está servindo o Senhor, mas eu pergunto, será que você está agradando o Senhor? Porque qual que é a direção que o Senhor deu naquela situação? Não é? O povo de Israel, por exemplo, eles não celebravam 3 festas no Velho Testamento e todas as 12 tribos tinham que subir para Jerusalém para celebrar as festas. Então é isso, irmãos. Mesmo servindo o Senhor, às vezes aquele serviço que nós estamos fazendo não é o que o Senhor gostaria que nós fizéssemos. Tanto é que aqui nessa experiência de Paulo e Silas, aí eles tiveram uma visão, olha o versículo 9. À noite, sobreveio a Paulo uma visão,
na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então Deus queria que eles anunciassem o Evangelho, mas não era nem na Ásia e nem na Bitínia. Deus queria que eles fossem para a Europa. Aqui o Evangelho chegou até a Europa, entendeu? Então nós precisamos aprender a ser sensíveis ao Espírito. Nós podemos fazer a nossa agenda, nós podemos fazer a nossa programação, mas quem dá a última palavra é Deus. Entendeu? Eu gosto sempre de dizer assim, a gente faz o rascunho, mas Deus faz o original. Então, às vezes, a gente preparou tudo, elaborou, planejou, mas na última hora Deus fala, não é por aqui, é por aqui. Nós precisamos aprender a ser flexíveis e abrir mão da nossa agenda para poder fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Bom, nós vamos agora, eu quero só dizer agora, e acho que a gente já vai caminhar para o encerramento, para dizer o seguinte, aqui tem uma passagem que Paulo fala, vamos ler melhor, Filipenses 3, vamos ler. Aqui em Filipenses 3, no versículo 11, a partir do versículo 12. Como ministros, nós estamos em constante aperfeiçoamento, concorda? Até o Senhor voltar, ninguém vai estar perfeito. Nós nunca vamos tirar diploma de ministro. Nunca vamos poder dizer assim, agora eu estou bom. Não. Até o Senhor voltar, nós vamos estar sendo aperfeiçoados. Paulo deu esse exemplo para nós. Ele falou assim, no versículo 12, Filipenses 3:12, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo era alguém que estava em constante aperfeiçoamento e tinha consciência disso. Ele sabia que ele ainda não tinha alcançado a perfeição, que ele ainda não estava perfeito, mas ele não se acomodava. Ele prosseguia, ele avançava, ele buscava cada vez mais ser aperfeiçoado e deixar o Senhor aperfeiçoar ele. Então, é assim que nós devemos fazer, né? É assim que nós devemos, como ministros, nos portar, tá? Estarmos em constante aperfeiçoamento. Tá bom? Mais um versículo, 1 Coríntios 12. Quero reforçar aqui aquela questão da diversidade dos dons. Aqui em 1 Coríntios 12, versículo 4. Olha só, muito bom. Os dons são diversos. Irmãos, não tem problema a gente ser diferente na igreja, viu? Não tem problema a gente ter diversidade na igreja. A diversidade é bela, é bonita, entendeu? Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Onde é que está o problema? O problema não está em ser diferente. O problema está em ter um Espírito diferente. Porque aqui fala, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Se nós tivermos o mesmo Espírito, não tem problema nenhum. O que é o mesmo Espírito? Claro, por um lado é o Espírito do Senhor, esse todos nós temos. Mas o mesmo Espírito é o mesmo sentimento, é o mesmo objetivo. Ou seja, eu estou fazendo isso, não é para concorrer com o irmão fulano de tal, não é para disputar se eu sou melhor que aquele, não é para me promover ou para aparecer. Eu estou fazendo isso para edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja. Isso que é ter o mesmo Espírito. Entendeu, irmãos? Então, independentemente das nossas diferenças, da diversidade de dons que existe na vida da igreja, devemos todos ter o mesmo Espírito, que é um Espírito de edificação do corpo de Cristo. Tem
uma passagem aqui, em Números, capítulo 11, que o Senhor falou para Moisés escolher pessoas para poder ajudar ele, né? Olha só, Números 11, versículo 14. Diz assim, Moisés falou para o Senhor, né? Eu sozinho não posso levar a todo este povo, pois me é pesado demais. Chegou um momento da vida de Moisés que ele estava muito sobrecarregado para poder continuar conduzindo o povo, tá? Aí então, ele falou para o Senhor, eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Aí o Senhor falou para ele no versículo 16, disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles. Entendeu, irmãos, a importância do mesmo espírito? Deus mandou Moisés escolher 70 homens para poder ajudar ele. Mas Deus não colocou um espírito diferente neles. Deus tirou do espírito de Moisés e colocou sobre eles. Porque é importante a unidade, a unanimidade. Ou seja, nós que servimos o Senhor, precisamos ter todos o mesmo espírito, ter o mesmo sentimento, entendeu? Então isso é importante. E o último item que eu quero terminar fala sobre invocar o nome do Senhor. Nós nunca podemos deixar de invocar o nome do Senhor. Como fala em Salmos 116, 2, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Por quê? Porque isso é um reconhecimento de dependência do Senhor, ou seja, eu dependo do Senhor. Eu sou eu. Quando se começou a invocar o nome do Senhor? Se começou quando nasceu o neto de Adão, Enos. Quando Adão teve um neto, né? Ele reconheceu que era fraco, frágil e mortal, botou o nome de Enos no seu neto, que significa justamente ser fraco, frágil e mortal. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós reconhecemos a nossa fragilidade. Então, nunca podemos achar que a nossa suficiência vem de Deus, que nós já somos capazes, já sabemos fazer aquilo e que nós não precisamos mais depender do Senhor. Precisamos sempre saber que a nossa suficiência vem de Deus todos os dias. Amém? Jesus é o Senhor.